Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, e o bicho tá pegando, a situação tá russa. Nesse nosso terceiro vídeo, que eu estava aqui vendo com meu querido amigo Monitor Bruno, e também estudioso sobre a geopolítica internacional, aqui na terceira parte do vídeo vamos ver como foi que a Rússia se preparou para esse conflito. Vê só, eu estava lendo recentemente, pelo G1, portal da Rede Globo, o maior portal de notícias do Brasil. Eu sou assinante. A gente tem que assinar hoje esses jornais digitais porque dificilmente a gente não tem tempo hoje para estar pegando um jornal e colocar embaixo do braço. O jornal está aqui no meu celular, está no meu tablet, só não está no smartwatch, porque também está acabando o bônus, acaba ler um jornal no relógio. Então é o seguinte, galera, como é que a Rússia vinha se preparando para esse conflito? Eu estava lendo no G1, há mais ou menos uns 6 meses, o Vladimir Putin, ele compra muito ouro, fazendo uma reserva cambial. De acordo com os analistas internacionais, essa reserva cambial de ouro gira em torno de 100 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Dinheiro esse para alimentar o conflito por um bom tempo. Ah, professor Heraldo, mas eu acabei de escutar agora na CNN, inclusive vou mostrar aqui para vocês que tem na CNN, aqui ó, ao vivo, Rússia começa a guerra na Ucrânia, Biden diz que serão aplicadas maiores sanções econômicas da história, beleza, vão aplicar sanções econômicas para a Rússia, para os bancos russos, para as empresas russas, beleza, só que para alimentar a guerra, o Putin, há mais de 6 meses, vem comprando reservas cambiais em ouro. Com a guerra, o valor do dólar despenca, cai o valor do dólar, certo? As bolsas de valores internacionais vão entrar em constante queda durante o conflito. Aí você vai ter também a questão dos SWIFT, que são as letras de câmbio de empresas russas, do petróleo russo, da Lukoil, que é a maior empresa russa de petróleo, a 8ª maior do mundo. Só que tem um porém. A própria União Europeia, que está recriminando o Putin, aliás, todo mundo em sã consciência tem que recriminar o Putin, porque o primeiro artigo da ONU é que a soberania estatal deve ser mantida sobre todos os aspectos, a não ser em ditaduras escritoras do caráter. Vamos supor, uma ditadura que mata milhares ou milhões de pessoas e que está ferrando com a economia dos que estão próximos a eles. Aí sim, a diplomacia internacional da ONU vai ter que agir. E o Brasil tem muita história nesse processo diplomático, desde Oswaldo Aranha, o histórico diplomata brasileiro, responsável, um dos responsáveis pela Carta das Nações Unidas para os Direitos do Homem e do Cidadão e, fundamentalmente, um dos responsáveis pela criação da ONU. Um brasileiro sim, foi um dos responsáveis pela criação da ONU e também pela criação do Estado de Israel, país lá na região do Oriente Médio, de origem judaica, que também tem uma história complicada, mas isso é para uma outra videoaula, tá certo? Então o que é que acontece? O Putin, ele não achando bom, nada bom, essa aproximação do governo ucraniano com as autoridades da União Europeia, ele começa a captar ouro no mercado externo. Por quê? Porque o dólar, se ele comprar e o dólar cair, ele vai perder dinheiro. Mas o ouro, a tendência é só se valorizar. Mesmo que o ouro ele não tenha um valor igual ao dólar, mas ele não tem uma desvalorização cambial muito rápida como o dinheiro físico do dólar. Certo? Outra coisa, essa própria União Europeia, como eu disse logo no começo, que está criticando hoje Putin, que eu disse que tem que criticar, porque ele está errado. Ele não é mais um ditador czarista, um imperador da Rússia. Não, não é. Mas ele se acha, certo?
A própria União Europeia depende muito da energia comprada à Rússia. Energia esta que é enviada para a Europa através de gasodutos e oleodutos e também navios, certo? Petroleiros que carregam petróleo. Como a Rússia é um dos maiores produtores do mundo, exportadores, tanto de petróleo como de gás natural. Então, a Alemanha e a União Europeia dependem muito da energia proporcionada pelo carvão mineral, que é uma energia muito suja, certo? Pelo petróleo e pelo gás natural, que também são hidrocarbonetos. Os três são hidrocarbonetos. Dos três, o pior de todos é o carvão mineral, porque é uma energia muito antiga, desde a época da primeira Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII. O petróleo não é só a mais importante fonte de energia do mundo, mas também é a mais importante matéria-prima para a produção industrial. O petróleo produz 8.500 produtos e subprodutos derivados dele. O meu óculos aqui, todo ele é derivado do petróleo. A armação é em acetato, que é polímero de petróleo. As lentes das Zeiss, né, Carl Zeiss, são lentes alemães, mas elas são em resina sólida, derivado do petróleo. O relógio, esse aqui é um dos que eu vendo na minha lojinha virtual, esse é uma imitaçãozinha, mas eu tenho o original. Ele é todo em fibra de carbono, certo? Que é altamente resistente e leve. O original, o Mood Master, é original, eu posso passar com o meu carro por cima dele que não acontece nada. É um produto extremamente resistente à fibra de carbono e é derivado do petróleo. A camisa aqui do nosso querido CPEM é algodão com polímero de malha, derivado do petróleo, certo? A capa do meu celular é um plástico rígido, derivado do petróleo. Então, o que é que vai acontecer? O petróleo não é só a mais importante fonte de energia do mundo, mas também a mais importante matéria-prima. E a Rússia tem a dar com pau. Então, o que é que acontece? A União Europeia depende desse gás natural e desse petróleo. Então, se as sanções que os Estados Unidos, junto com a OTAN e a União Europeia, pretendem contra a Rússia continuarem, eles não vão comprar mais nada oriundo da Rússia, proveniente da Rússia. Isso inclui o petróleo e o gás natural, que fazem funcionar a máquina industrial da Alemanha e dos países da União Europeia. Ou seja, aguardem novos e novos capítulos deste conflito que começou na madrugada de hoje. Eu estou falando para vocês hoje, dia 24/2, às 5 horas e 25 minutos, certo? Da tarde, logicamente. Então, na madrugada de ontem para hoje, nós tivemos os ataques, né? Os caças jogando mísseis em pontos estratégicos. E o porta-voz Dmitry Skanoev, coisa assim, o porta-voz lá do governo ucraniano, ele acaba de dar uma declaração agora às 4 horas e 20 minutos que a usina termoelétrica nuclear, né, a famosa Chernobyl, aquela região de Chernobyl, já foi ocupada pelas tropas russas. Então eles estão adentrando ao território da Ucrânia, partindo por Chernobyl, ou Chernobyl, como queiram, daquele grande desastre nuclear de 1986, na usina de Chernobyl, quando o reator explodiu por conta de um superaquecimento, numa falha de resfriamento, né, do reator nuclear. Então, meus amigos e minhas amigas, concurseiros, concurseiras, é isso. Como é que a Rússia se preparou? A Rússia veio juntando dinheiro, comprando ouro e sabendo que os outros dependem do petróleo e do gás natural dele. Mas então, por que os outros que dependem dele estão fazendo essas sanções? Porque é uma ordem de todos aqueles que são signatários do Conselho de Segurança da ONU, que é formado por 15 membros, sendo 5 membros permanentes e 10 membros temporários. O Brasil faz parte desses 10 membros temporários. Já, por exemplo, Rússia, China, França, Reino Unido, Inglaterra, como queira, certo? E Estados Unidos são membros permanentes do Conselho de Segurança.
Porém, a Rússia, se inserindo nesse contexto de conflito, ela perde o direito de veto a que o Conselho de Segurança tem em relação aos conflitos internacionais. E um dos principais critérios dos conflitos internacionais é a soberania do Estado, que a ONU defende, coisa que a Rússia descumpriu. Então, ela descumprindo um dos termos em que ela mesma foi signatária, que ela assinou, ela sofrerá sanções. Certo, meus amigos, minhas amigas? Mas aguardem que vai ter ainda muita água para rolar embaixo dessa ponte. Tá bom? Um forte temazinho para a gente falar sobre esse conflito lá do leste europeu. Beleza?